Olha, estamos recebendo aqui o deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, que disputou a presidência da Assembleia ontem. Olá, deputado, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Indira. Boa tarde A todos os telespectadores. Vou fazer uma pergunta que eu fiz para o deputado Temístocles, que esteve aqui há pouco. O senhor já sabe quem votou no senhor e quem não votou? Não. Desconfia, mas não sabe. Não, porque o voto é secreto. É porque o voto foi secreto. Mas, deputado, eu consegui hoje de manhã, apurando com uma fonte que participou do processo, os nomes, não é oficial, porque o voto é secreto, o senhor mesmo falou aí. Inclusive não podia marcar voto, houve toda uma preocupação para evitar o vazamento de quem votou em quem. Mas, como são só 30, se conversam e tal. Alguém que participou, que conversou com os 30 parlamentares, me passou a relação e eu aqui vou dar divulgação pública a essa relação, porque essa pessoa até me contou algumas situações dos motivos pelos quais os deputados escolheram um candidato ou outro. Então vamos à relação, começando com a relação dos que votaram no deputado Temístocles, os 16 votos que Temístocles teve. Vamos lá. No PMDB, ele teve 5 votos. O próprio deputado Temístocles, deputado João Madison, que comemorou ontem efusivamente, deputado Severo Eulálio, deputado Pablo Santos e deputada Juliana Moraes Souza. 5 votos do PMDB para Temístocles. Teve todos os votos do PSB, Wilson Brandão, Rubem Martins e Gustavo Neiva. Teve 2 votos todos do PTC, Evaldo Gomes e Dr. Hélio. Teve 2 votos no PSD, Edson Ferreira e Dr. Pessoa. 1 voto do PRB, Gessivaldo Isaías. 1 voto do PR, Fábio Xavier. 1 voto no PSDB, Marden Menezes. E 1 voto do PDT, Robert Rios, completando assim 16 votos. O deputado Fábio Novo, que está aqui do lado, teve 14 votos. Seriam estes os eleitores de Fábio Novo. O partido dele, todos votaram. Fábio Novo, Francisco Lima, Flora Isabel. Todos também no PTB. Hélio Isaías, Nerinho, Lizier Coelho, Fernando Monteiro e Janaína Marques. Teve 1 voto no PMDB, José Santana. 1 voto do PP, o único deputado do partido, Júlio Arcoverde. 1 voto no PSD, Georgiano Neto. 2 votos tucanos, Luciano Nunes e Firmino Paulo. E 1 voto do PDT, deputado Flávio Nogueira Júnior. 16 votos Temístocles, 14 votos Fábio Novo. Deputado, eu já disse, aqui foi uma apuração que eu fiz com quem participou e essa pessoa conversou com os 30 parlamentares. Por isso que eu dou tanta fé a essa divulgação, porque ele me passou algumas motivações individuais dos deputados para tomar esse ou aquele lado. A pergunta que eu faço para o senhor, sendo esses os nomes, o senhor fica surpreso com a relação? Veja bem, na eleição da Assembleia, eu cumpri o meu papel. A última eleição que houve foi em 1989. Kleber Eulálio e Juarez Tapiti. Kleber foi eleito por 1 voto, 15-14. De lá para cá, foi cultural não ter eleição no parlamento. Sempre se consensuou.
eu votei no deputado Temístocles 3 vezes para ser presidente. Ele agora vai para o 6º mandato consecutivo como presidente. As duas primeiras vezes que votei no deputado Temístocles, escutei dele que era a última eleição. E sempre chegava a próxima eleição, mudava-se o regimento para permitir uma nova reeleição. Na eleição anterior, agora, desse mandato que ele cumpriu, o PT e o PSDB votaram contra a reeleição, que eu achei uma excrescência, que foi o fato de antecipar, inclusive, a reeleição em 6 meses. Então, nós tivemos uma postura pública, tanto o PT como o PSDB. Observe que nos últimos 20 anos, nós só tivemos 3 presidentes na Assembleia. Se fossem mandatos de 2 anos sem reeleição, nós teríamos tido 10 presidentes. Escutei nessa campanha um deputado com 8 mandatos me dizer que foi vítima da reeleição. E o natural é que, por ter 8 mandatos, nesse período ele nunca conseguiu ser presidente da casa, que ele era vítima da reeleição. Deputado Fernando Monteiro? Não quero citar nomes. Então, nesse sentido, eu tive a coragem de emprestar o meu nome para bater um pênalti que pegou na trave. Porque eu também tive 14 pessoas, deputados e deputadas, que acreditaram que era possível mudar essa realidade. Eu reconheço que o deputado Temístocles avançou na Assembleia. Conquistamos uns gabinetes melhores, a Rádio e TV Assembleia, que nós também ajudamos, ainda com o então presidente Lula, a viabilizar, que foi uma ferramenta importante de transparência, e outras situações mais. Mas a Assembleia precisa avançar. Quando eu coloquei o meu nome à disposição para uma nova proposta, nenhum parlamentar pode dizer que eu não visitei todos. Conversou de 1 a 1. De 1 a 1. Foram dias, noites, muitas conversas, exaustivas até, colocando que a minha candidatura, ela representava a quebra de um ciclo que nós vislumbrávamos de renovação. Por exemplo, o presidente, ele hoje tem muito poder na casa. Então, todas as estruturas da casa ficavam concentradas na mão do presidente. Eu defendi uma gestão compartilhada, aonde os partidos também pudessem ajudar na gestão. Eu defendi mais mecanismos de transparência, como melhorar o nosso site, transmitir as reuniões da TV Assembleia. As reuniões das comissões, elas são mais importantes que o plenário, porque é lá onde se discute a essência dos projetos. Eu defendi que nós descêssemos aos 11 territórios do Piauí, porque aquela casa, ela é a casa do povo. Ela, a cada 4 anos, escolhe 30 piauienses para representá-los, que são 3 milhões de piauienses. Eu sou um desses representantes. E quando chega o fim do ano, Amadeu, nós vamos discutir o orçamento. Nós somos responsáveis por aprovar o orçamento de todos os poderes. Eu queria discutir isso também nos territórios do Piauí. Então, a minha proposta eu levei. Eu saio desse processo maior do que entrei. Sabe por quê? Porque eu conquistei amigos e amigas que acreditaram na minha proposta. Não tenho vergonha de dizer que tive apoios de lideranças incontestes desse estado, como o governador Wellington. O Wellington, lá atrás também, quando o Temístocles era da base dele, prestava para ser apoiador. Agora não presta porque eu sou do partido dele? Não é porque eu sou do partido dele. É notável e é normal que o governador tenha preferência para
um deputado presidir o E parlamento que tenha votado nele. E deixa eu lhe dizer que, como jornalista que acompanho desde a década de 80, em toda eleição da Assembleia o governador participa. Toda. Claro. Toda eleição da Assembleia o governador participa. É normal. Agora, eu construí, nesse processo, aprofundei a minha amizade com o prefeito Firmino. E tenho muito orgulho hoje de dizer que sou esse amigo é do que foi Firmino. o ponto. Disseram, não, mas o prefeito, ele tinha que preocupar com a Câmara e não com a Assembleia. O prefeito é um cidadão. Foi deputado junto comigo. E sabe por que ele me apoiou nessa empreitada? Porque, como deputado, eu participei juntamente com ele, quando ele também foi deputado, de discussões na casa, aonde nós defendíamos que não deveria haver deputado de primeira, de segunda e de terceira categoria, como tem hoje na casa. Tem deputado de primeira, de segunda e terceira categoria. E na minha campanha, eu disse, eu quero um legislativo independente, mas harmônico com os demais poderes. Eu quero um legislativo que seja de todos os deputados e deputadas, sem distinção de cor. E veja, a minha candidatura não nasceu no governo. Eu não era o preferido do governador no início do processo. Quem era? Era um deputado do PTB. Por que era um deputado do PTB? Porque era natural. A nossa Dentro base... da bancada dele é o PTB que tinha mais parlamentares. deputados. O que aconteceu nesse processo? O PTB discutiu. Tinha 5 deputados e 3 candidatos. Esse foi o problema. E eu fui muito transparente com o PTB. Discuti com eles, apalavramos prazos para que eles decidissem e escolhessem um único nome. Isso terminou não acontecendo. E foi aí que o meu nome nasceu. E por que o prefeito Firmino disse que tinha preferência pelo meu nome? Porque quando deputados, juntos, nas reuniões da mesa, nós defendíamos que o parlamento fosse um parlamento mais forte, de todos os deputados, que não tivesse deputado de primeira, segunda e terceira categoria. Uhum. Por isso que na minha campanha eu dizia assim, a Assembleia tem que ser de todos, tem que ter uma gestão compartilhada. Não pode ser uma Assembleia que o presidente e que funcionários, inclusive da casa, diretores, mandem mais do que um deputado. E tem diretor lá que manda mais do que deputado? Tem. Tem sim. Quem é deputado? Eu não vou dar nomes, mas a gente sabe que tem. Eu mesmo já fui vítima disso. Nessa campanha, joguei limpo, joguei aberto. Quando tive problemas, me botaram muitas cascas de banana, não escorreguei nenhuma. Até eu vi no seu Facebook, o senhor Às falou vezes, dessas cascas de banana aí. Fui insultado nos corredores da casa porque tive a coragem de sair de Bom Jesus para ser candidato aqui, a presidente do Poder Legislativo. Eu posso ser, é prerrogativa minha. Qualquer deputado pode ser. E eu saio desse processo sem nenhuma mágoa. Hoje, a partir de hoje, eu começo um novo mandato na Assembleia. E eu vou ajudar na gestão do presidente Temístocles. Autêntico como sempre fui. Quando houve crise da Assembleia com o Tribunal de Contas, eu fui chamado para ajudar nesse processo. Pela minha capacidade, modéstia à parte, de conversar. Política é a arte do diálogo. Nenhum deputado, nenhum dos 30 pode dizer que eu não conversei, que eu não dialoguei. Mas respeito a posição da Assembleia de ter reconduzido o presidente para mais um mandato. Houve traição ou não, deputado? Veja bem, eu não quero usar a palavra traição. Mas houve quebra de compromisso? Houve... agora eu quero falar de coração para você. Eu seria hipócrita se ele dissesse aqui e para o povo do Piauí que não houve quebra de compromisso. Houve sim. Como é que eu janto na véspera da eleição com 19 deputados, apalavram compromissos com uma plataforma e 12 horas depois, dos 19 restaram 14? 5 quebraram o compromisso. 5 quebraram o compromisso. Não sei quem foi. Não me pergunte, que não dá para saber. Não quero fazer aqui, cometer nenhuma injustiça. Mas eu estou feliz. Eu estou muito feliz. De coração aqui, tranquilo. Sabe por quê? Eu entrei para a história 26 anos depois, como um garoto
que não é de família tradicional da política, que os pais vieram da Galícia, atravessaram o Atlântico, nasci em Bom Jesus, e ninguém pode dizer que eu não tive coragem de tentar. Eu tentei. Plantei uma semente e acho que não tem mais volta. Você acha que daqui a 2 anos é que o senhor vai fazer a colheita? Acho que não tem mais volta. Não é o Fábio. Não é o Fábio. Eu plantei a semente. Daqui a 2 anos eu vou lutar para que novamente o regimento interno não seja modificado. Porque na minha plataforma eu disse publicamente que se fosse eleito que não buscaria a reeleição. Eu só seria presidente por 2 anos. Não teria reeleição. Tá. E vou lutar para que daqui a 2 anos não se mude o regimento. Porque no final do ano passado nós votamos a proposta pelo fim da reeleição. Só que a cada 2 anos isso era modificado no parlamento para permitir uma nova vai trabalhar reeleição. para que não ocorra de novo? Vou trabalhar para que não ocorra, porque eu estaria sendo incoerente com o que eu preguei. Deputado, agora essa presença do prefeito Firmino na eleição junto com o governador lá na Assembleia, isso já se falava antes mesmo, logo que o governador assumiu, de uma união, até de provável participação de um indicado do prefeito no governo Wellington. A minha pergunta é, esse alinhamento terá, com o prefeito Firmino, terá consequência no ano que vem? Olha... Que é ano de eleição? Eu vou lhe dar minha opinião, que eu também darei ao governador. Nós elegemos 10 deputados de 30. O Wellington foi eleito no primeiro turno, mas a base dele só elegeu 10. Uhum. Ele precisa ter maioria no parlamento. Então ele precisa buscar, no mínimo, 8 deputados na oposição para ter uma base sólida, consistente. O governo foi derrotado ontem? Foi, porque eu sou do partido do governador. Não tenho vergonha de dizer, era o candidato dele também. E seria estranho se eu não fosse o candidato. Agora, precisa escolher os melhores, que tenham disposição e que queiram dialogar com o governo, que são da oposição. E tem abertura para isso, porque eu senti nesse processo. Então, o que não pode existir situações onde a palavra, uma política, é confiança. Eu aprendi isso. Então, os 19 que jantaram comigo, e estava o governador também, estava o prefeito Firmino, apalavraram uma situação. Então, o senhor quer dizer que aí revelou que não tem solidez? Não tem solidez na base. Então, precisa trabalhar com outros? Precisa trabalhar. Agora, houve um avanço. Nós terminamos a eleição elegendo 10. Foram 14 agora. Então foram 14 agora. Então esses 14 já mostraram alinhamento com a base. Agora, não podemos aqui, e quero deixar claro isso, é natural do processo democrático. O fato do deputado Fábio Novo, se viesse a ser eleito presidente da casa e por ser do partido do governador, iria colocar a casa numa situação de pouca independência? Claro que não. Quem conhece a minha história sabe que iria trabalhar para ter uma independência com os demais poderes e também a harmonia, que é muito importante. Mas o senhor não respondeu o negócio aí com os tucanos. O senhor não completou. Pode ter PT e PSDB junto no ano que vem em Teresina? Eu já sou advogado de que nós devemos nos alinhar com quem pode construir em favor do estado do Piauí. Na minha cidade, já fiz isso, já era presidente do PT, tive a coragem de fazer um alinhamento naquele momento. Então, nesse processo que terminou agora, mostrou que eu ganhei um amigo, de verdade, e tenho muito orgulho de ter esse amigo. Então, se me perguntarem qual é a minha preferência pessoal, nada obsta de que eu possa trabalhar essa possibilidade. De o senhor trabalhar para que o PT apoie Firmino no ano que vem? E construirmos uma situação que é importantíssima. Não é a questão de apoiar o Firmino, é a questão de trabalharmos em favor de Teresina e do Piauí. Já fizemos isso quando o Wellington foi governador com o Silvio prefeito, aonde concluímos obras importantes. Mas na eleição dividia. Sim. Essa é que é a diferença.
Falando eleitoral. O PT já teve junto com o PSDB 98, em 98. E ali aquela aliança resultou na eleição de Wellington para deputado federal. Foi. Então, já aconteceu no passado. Diga, Indira. Mandei muitas mensagens aqui para o deputado Fábio Novo, muita gente parabenizando o senhor pela postura que manteve durante toda a campanha. A Ana Virgínia disse que o povo de Bom Jesus tem muito orgulho dessa sua missão. Obrigado. O Matheus pede que o senhor não desista, que continue não, de assim. jeito nenhum. A Osama diz que o senhor é um deputado muito verdadeiro, que merecia ter essa chance. A Célia Solano também concorda com essa opinião, diz que o senhor deve continuar, deve insistir e deve sim persistir nessa missão de ser o presidente da Assembleia. O Paulo César questiona se não foi o fato de ter falado muito em transparência que teria prejudicado o senhor, feito o senhor perder essa eleição. Segundo ele, os deputados não gostam de transparência. Qualquer presidente do Poder Legislativo que não defender transparência não merece ser presidente. Quem não está afim de seguir o que manda a legislação não deve ocupar cargo público. O que eu defendi foi o óbvio. O que é o óbvio? A transparência hoje é uma prerrogativa de quem está no serviço público. Eu defendi o óbvio, não foi caça às bruxas. E ser transparente é fazer com que o Poder Legislativo seja, inclusive, mais independente. Não dá para ter um Poder Legislativo com contas reprovadas, com deputados respondendo a processos em Polícia Federal, sendo multados pela Receita Federal, que isso é público e notório. Eu defendi foi isso. Eu não desejo para mim, não desejo para nenhum deputado, como também acho que o presidente Temisto não deseja, que isso ocorra para nenhum dos parlamentares. Então, quando a gente trabalha com transparência, cada deputado não vai perder privilégios, ou então querem privilégio, ou então alguém está defendendo privilégio escuso. Isso eu não defendo. Então, eu defendi foi isso na minha campanha. Então, se eu pequei por defender transparência, quero continuar com esse pecado. Bom, e o Quero Fábio... agradecer... Só um minuto, posso continuar, Manu? Pois não, Indira. O Fábio de Campo Maior diz que a liderança forte na política atual e o Francisco também de Campo Maior pede que o senhor avalie aí o que ele chama de 2 derrotas do governo do Estado, uma na PPM e uma na Assembleia. Bom, aí nós precisamos fazer uma avaliação, preciso reconhecer que realmente foram 2 derrotas, mas que bom que foi agora no começo, porque aí dá para repensar melhor as próximas estratégias e os próximos passos. Estarei lá na Assembleia como deputado do PT, defendendo o governo que ajudei a eleger, acredito nesse projeto. Estarei à disposição também, se for chamado pela gestão da casa, para ajudar no fortalecimento do poder legislativo e quero contribuir se for chamado. É isso que me move a fazer política. Obrigado, deputado, pela presença. Eu que agradeço.